que é o seguinte. Primeiro, que tem algumas pessoas que ainda não me entregaram o exercício de sala da aula passada. 21 pessoas já me entregaram, porém, ainda falta algumas pessoas me entregarem. E o prazo para o encerramento da tarefa é até hoje, exatamente, tá vendo? Exatamente. É hoje até às 23h59. Então, quem ainda não entregou, por favor, entregue. Certo? O segundo aviso é que, assim, na avaliação de vocês de hoje, na parcial, eu acho que vocês viram pelos conteúdos que eu mandei que ainda não vai cair biofísica. Nós vamos pegar todo o conteúdo de biofísica e vamos avaliá-lo na AV2. Então já preparem os corinhos de vocês para a AV2, porque ela está lá no chicote. Certo? Ela vai ser mais ou menos no estilo dessa parcial, já é uma preparação para vocês. Essa parcial já é uma preparação para a AV2, certo? E assim, o que é que eu vou combinar com vocês? Eu não vou passar mais tarefas até o final do semestre para vocês. As tarefas serão, vocês terão que ver, terão que estudar o conteúdo complementar que eu vou deixar em cada módulo, certo? Por exemplo, hoje tem, além do slide que eu vou mostrar, tem um outro slide de apoio e mais 2 videoaulas, certo? Uma videoaula de 15 minutos e uma videoaula um pouco mais longa, eu não lembro o tempo agora. Mas, se vocês têm de 6h20 às 10h20 da noite para estudar, dá muito bem para vocês se organizarem e fazerem isso, sem precisar se prejudicar, certo? Então, até o fim do semestre, vocês não terão tarefas, como é que eu digo? Atividades, exercícios, etc. As tarefas serão apenas estudar o conteúdo, o material que está lá no módulo, certo? Porque como vocês verão na avaliação de hoje, eu vou pegar referências, fontes específicas que eu deixei para vocês nos módulos a serem estudados, ok? Quando vocês verem a avaliação parcial, que eu vou mostrar daqui a pouco, aí vocês vão entender melhor o que é que eu estou falando, certo? Então vamos lá, vamos começar. Então nós vamos começar hoje, pessoal, rapidamente falando um pouco de ótica, né? Então ótica é o ramo da física que estuda a luz, né? Estuda a luz e como essa luz ela se propaga no meio, ok? Então a ótica é uma área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz. Em vista disso, ela pode ser compreendida como um caso particular da ondulatória, que estuda o comportamento das ondas de todo o espectro eletromagnético, não só da luz visível. Daqui a pouco a gente vai entender melhor o que são essas ondas eletromagnéticas. Mas de antemão, deixa eu explicar logo para vocês. Existe a matéria, né, que nós já estudamos até lá, a gente vê lá no fundamental, no médio, o que é matéria, essa coisa toda. Eu até fiz uma breve revisãozinha com vocês na aula passada, na introdução à biofísica, dizendo para vocês que matéria é tudo aquilo que existe, ocupa lugar no espaço, possui massa, possui peso, pode ser medido, pode ser pesado, enfim. A energia, e a luz é uma energia, né? A energia é uma força, que ela não é matéria, mas ela interage e ela modifica essa matéria. E essa energia, ela pode ser medida, dentre outras coisas, através de ondas. Então nós temos a energia em forma de ondas, e essas ondas elas são chamadas de ondas eletromagnéticas, que elas podem ser luminosas, elas podem ser sonoras, elas podem ser elétricas, elas podem ser, como nós já vimos, radioativas, enfim. Existe uma infinidade de tipos de ondas, ok? Nesse caso específico da ótica, ela vai se dedicar ao estudo da luz, certo? E aí, em se tratando dos animais, né, mais precisamente, dos vertebrados, vamos dizer assim, né, o ponto focal que a gente quer trazer para trabalhar a ótica dentro da biofísica são os olhos. Porque é através dos olhos que a luz entra no nosso corpo. Como assim, professor? A luz entra no nosso corpo através dos olhos. É um mecanismo que talvez seja um pouco complicado da gente entender. Mas tudo na ótica é reflexo. Então a luz ela incide sobre o corpo
E esse corpo, essa luz ela vai ser refletida pelo corpo. Então nossos olhos vão captar o reflexo dessa emissão de luz, certo? E geralmente esse reflexo ele vem ao contrário. Eu vou já mostrar um exemplo para vocês, certo? Os olhos são órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Eles se encontram no interior de cavidades ósseas chamadas de órbitas oculares, que nós temos duas, né? Elas podem ser frontais, como é o nosso caso, como é o caso dos mamíferos, ou elas podem ser laterais, como é o caso das aves, né? Da galinha, enfim. A visão é um dos 5 sentidos do ser humano e por meio desse sentido que nós temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. Então o olho ele basicamente possui 3 membranas. A esclerótida, que é a parte mais externa do olho, conhecida como a parte branca. Hoje eu me assustei vendo uma reportagem que era assim: a mulher morcego se casou com um homem troll. A mulher fez todo um processo de tatuagens e não sei o que, e ela tatuou essa parte branca que a gente chama de esclerótida de preto. Tanto a mulher quanto o esposo tatuaram essa parte branca de preto. E dá uma agonia, ele colocou 2 presas enormes saindo assim daqui da parte de baixo dos dentes. E é uma coisa meio agonizante você ver isso, né? Que as pessoas tatuam de preto essa parte branca do olho para ficar com o olho parecido com um morcego. Nós temos a coroide, que possui muitos vasos sanguíneos e nutre e absorve essa luz na retina, e a retina, né? Que é a camada onde se projetam as imagens e transforma os estímulos luminosos em impulsos nervosos. Nós também temos uma parte que nós vamos falar daqui a pouco, que é muito importante, que é o nervo óptico. Sempre que a gente fala dos 5 sentidos, a gente vai estar sempre ligando a algum tipo de nervo, ou o nervo auditivo, ou o nervo óptico, ou os captadores de sabores, ou o nervo olfatório, enfim. Então, qual é a função desse nervo óptico? Pegar esses estímulos luminosos, levar para o cérebro e transformar em impulsos nervosos para que a gente entenda e interprete o que é que está acontecendo. A íris e a pupila também são partes que formam o olho. A íris é a parte colorida, né? Existem inúmeras cores de olhos, né? E no meio da íris nós temos um orifício de cor escura chamado pupila. É através dessa pupila a gente pode comparar assim, de maneira genérica, o olho a uma câmera. Então aqueles artifícios que tem de chegar perto, chegar longe, esticar, voltar, tudo isso, todos aqueles artifícios que as câmeras têm são artifícios que tem na visão. Porque qual é a função da câmera? Captar a imagem mais perfeita possível conforme aquela que nós estamos enxergando, né? Então quanto maior a resolução de uma câmera fotográfica, mais próximo da nossa visão ela vai chegar, né? Certo que nenhuma máquina é tão perfeita quanto o ser humano, mas enfim. A gente tem aqui algumas estruturas do olho, né, como a córnea, o cristalino, o humor aquoso e o humor vítreo, que a gente não precisa se ater muito a essas estruturas. E aí a córnea é uma membrana curva e transparente por onde os raios de luz são captados. Então os raios de luz eles entram primeiro por essa membrana. Quando eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 13, na época de São João, ele sempre foi mais afoito do que eu, sempre fui muito medroso, principalmente com esse negócio de fogo e eletricidade, essas coisas assim, nunca gostei. E a gente foi comprar os festejos de São João. Eu acho que aí nas cidades de vocês deve ter aquele traque, que é um formato de triângulo, né? E na época a gente tinha acabado de perder um cachorrinho que a gente tinha, porque ele estava com calazar, e a gente sempre jogava os ossos no muro. Meu irmão Santo foi inventar de testar esse festejo. Estávamos eu e ele no quintal, ele acendeu o traque, foi para frente, virou de costas e eu saí. O traque caiu no chão, porque estava preso numa mangueira, caiu no chão. Na hora que ele virou para olhar, o traque explodiu, caiu nos ossos do cachorro que a gente tinha colocado no cachorro, explodiu e entrou um osso no olho do meu irmão, com 13 anos. Então rompeu a córnea, rompeu o cristalino, rompeu as outras lentes que a gente vai ver aqui no olho. E meu irmão precisou fazer 6 cirurgias. Uma delas para retirar um osso, minha gente.
de dentro do olho. Então, meu irmão hoje ele tem cerca de 55, 60% da visão por conta dessa arte, vamos dizer assim, de quando a gente era criança. O cristalino é conhecido como a lente do olho. Foi essa lente que, quando o osso entrou, foi rompida. O cristalino, dentre outras funções, ele tem a função de, quando a gente olha para uma coisa longe, ele estica. Quando a gente olha para uma coisa próxima, ele volta para o lugar. E dentre outros problemas que acontecem com o cristalino, estão a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e esses outros problemas oculares, né? E aí nós temos, muito importante também, o nosso amigo nervo óptico, que envia um impulso elétrico para o cérebro transmitindo a imagem. Então, o processo de formação da visão dá-se da seguinte forma: o olho tem um funcionamento parecido com uma máquina fotográfica e vice-versa. Ambos têm uma abertura por onde passa uma luz e uma lente, onde a imagem é recebida. Essa imagem ela é projetada no fundo do olho de cabeça para baixo. Como assim? Se eu mostrar, para provar para vocês que a imagem é um reflexo, se eu mostro para vocês aqui esse livro, ele está chegando para vocês ao contrário, ou vocês estão conseguindo ler direito? Tá normal. Tá normal. Porém, como eu estou espelhando a imagem, eu estou vendo ele ao contrário. Certo? Para vocês verem que toda a imagem se baseia no reflexo, e todo reflexo ele é gerado ao contrário. Certo? Então, a luz se projeta num objeto que é projetado no fundo do olho ao contrário, e quem vai fazer essa organização desses objetos no nosso cérebro é exatamente o nervo óptico e os outros neurônios que compõem essa parte da interpretação das imagens. Então, a luz é refletida pelos objetos, que passa por um sistema de lentes, como a gente já viu, onde as imagens são formadas na retina, em seguida são transmitidas ao cérebro através do nervo óptico. Como eu falei para vocês, essas imagens aqui, ó, por exemplo, o beija-flor, a imagem entra no olho, ela é colocada no fundo do olho ao contrário, porque é um reflexo, né? Todo reflexo é o contrário, certo? Se você tirar uma foto com a camisa escrita amor, né? Você vai ver que vai sair ao contrário, porque é um reflexo, ok? E aí, quando o nervo óptico pega essa imagem e leva para o cérebro, aí sim nós vamos ter a interpretação correta dessa imagem, a localização, o tamanho, a área, o volume. Então vejam que dentro da ótica nós também trabalhamos outros conceitos que nós já trabalhamos na aula passada, de introdução à biofísica. E aí nós temos a percepção das cores. E eu gostaria de saber se vocês sabem me dizer quantas cores existem na face da Terra. Vocês saberiam me dizer quantas são? Me digam aí, se vocês sabem. Me digam aí, galerinhas. Bora acordar. 234, um pouco mais tá vindo. Na verdade. Pessoal, na verdade, existem apenas 3 cores. 3. Amarelo, azul e vermelho. Essas 3 cores nós chamamos de cores primárias, porque é a partir da mistura dessas cores que vão se formar as outras cores. Ok? Então, as cores reais, né, as cores realmente, enquanto conceito físico de cor e tudo mais, são só 3. Azul, amarelo e verde. Lembram daquela historinha que a gente misturava as cores quando a gente era criança? Azul com amarelo, dá verde. Vermelho com amarelo, dá laranja. Azul com vermelho, dá roxo. E por aí vai. Então é a partir dessas variações de misturas entre as cores, que as cores primárias, que as outras cores vão surgindo. Um outro dado que eu não sei se vocês sabiam é que branca e preta, ou branco e preto, não são cores. O branco, se vocês quiserem pesquisar depois na internet, pesquisem por disco de Newton. Newton pegou um disco, fatiou ele como se fosse uma pizza, pintou ele com cada uma das cores que ele tinha, girou esse disco bem rápido e o que ele descobriu é que o branco, ou a cor branca,
é a junção de todas as cores. Enquanto que o preto é a ausência de luz. O preto é a escuridão. Ok? Então, fisicamente, do ponto de vista físico, nós não podemos considerar branco e preto como cores. Certo? O branco, ele vem da junção de todas as cores, e o preto, ele vem da ausência de qualquer cor ou de qualquer luz. Ok? E aí nós temos os cones e os bastonetes, que eles são muito importantes para a percepção das coisas, principalmente em situações em que a luz está baixa ou inexistente. Vamos dar um exemplo prático da ação dos cones e dos bastonetes para vocês. Você está no seu quarto iluminado nesse momento, e de repente você apaga a luz. Fica um breu, você não consegue enxergar nada. Alguns segundos depois, você começa a ver algumas silhuetas. A silhueta da sua cama, a silhueta do seu guarda-roupa, a silhueta de algum outro objeto que você tenha no quarto, uma televisão, por exemplo. Então, essas células que captam essas silhuetas são os cones e os bastonetes, certo? Então, eles são muito importantes para a percepção dos olhos animais, principalmente em situações de baixa luminosidade ou de ausência de luminosidade. E aí nós vamos ter nos animais noturnos, o desenvolvimento de células como cones e bastonetes vai ser muito maior. Por quê? Porque eles vão precisar desse recurso muito mais do que nós que somos animais, digamos assim, diurnos, por exemplo. Certo? Em suma, para resumir a história, né? Os raios de luz refletidos do objeto entram nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares, a córnea, a pupila, os humores, o cristalino, e chegam ao fundo do olho até a retina, onde existem células sensíveis à luz. A imagem transformada em impulsos nervosos é enviada através do nervo óptico ao cérebro. No cérebro, as informações cor, forma, tamanho, posição, área, volume e etc. são interpretadas, fazendo com que a imagem do objeto em foco seja vista na posição correta. Então, o resumo do processo óptico da visão é esse, certo? E aí, para terminar, nós temos as estruturas de proteção dos olhos, né? Que são as pálpebras, os cílios, as sobrancelhas ou supercílios, as glândulas lacrimais e os músculos oculares. Então, o nosso corpo ele é tão perfeito que ele produziu, por exemplo, as sobrancelhas com essa forma curva, né? Porque o suor que desce aqui da testa, ele não vai direto para o olho. Ele desce para cá e não atinge, em teoria, claro que dependendo da quantidade do suor, né? Ele não vai atingir o olho. E aí nós temos outras estruturas que protegem os olhos, como, por exemplo, as glândulas lacrimais, quando cai um cisco no olho, né? Quando cai alguma poeira, alguma coisa do tipo. Nós temos os cílios, né? Que são esses pelinhos que a gente tem que ajudam também na proteção. E por aí vai. Pessoal, essa parte de óptica, ela acabou por aqui. Queria saber se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta em relação ao que foi mostrado de óptica até agora. Vamos lá? Alguma dúvida ou pergunta? Não? Lembrando que esse conteúdo ele está presente no módulo da aula do dia 4/11, certo? Ok? Agora nós vamos entrar no nosso conteúdo de hoje, que nós vamos também introduzir e vamos concluir na aula que vem, que é a introdução à radiologia, ok? Então não é de hoje, muito pelo contrário, há muitos séculos atrás, que o ser humano quis descobrir o que é que existe dentro do próprio corpo, né? Nós, em teoria, somos um invólucro fechado, éramos até não muito tempo um mistério, né? O que era que acontecia no nosso corpo, no corpo de outros animais, de outros seres vivos. E aí essa ânsia por descobrir o que era que tinha dentro do nosso corpo, ela começa lá na Grécia Antiga, com os primeiros filósofos, com os primeiros médicos, com os primeiros estudiosos, com os primeiros cientistas. Porque por fora dá para você saber o que é.
Mas por dentro do corpo humano, como era que se processavam as coisas? Como era que o alimento era digerido? Como era, o que é que tem dentro do nosso corpo? O que é que circula nas nossas veias? Né? Então, os cientistas da época, os médicos daquela época, e durante muito tempo, usaram, por exemplo, cadáveres para esse tipo de pesquisa. Aí você pode dizer assim, professor, mas hoje a gente ainda usa cadáver. O pessoal da medicina humana usa cadáver. Só que os pesquisadores daquela época arrombavam tumbas de pessoas que muitas vezes tinham acabado de ser sepultadas, para retirar essas pessoas dessas tumbas, abrir os corpos e começar a estudar. É porque, infelizmente, eu não encontrei esse documentário que eu assisti na HBO chamado A Fazenda de Corpos. É uma pesquisadora da área de antropologia, é um documentário assim fascinante. E que ela é de uma universidade americana, que agora eu não vou lembrar o nome, e ela pega corpos de indigentes, coloca numa fazenda que ela tem e vai estudar o estado decompositório de cada um desses corpos. E ela traz pessoas até essa fazenda para estudar a reação dessas pessoas diante da morte, não só diante da morte, mas diante do que acontece com o nosso corpo depois que ele morre. Um documentário bem, bem bacana. E aí, com o passar do tempo, houve a legalização, digamos assim, desses estudos com humanos. Aí nós temos, depois da Idade Média, início da Revolução Industrial, né? Início das guerras e tudo, antes mesmo das guerras, né? Nós já temos essa liberação desses estudos com corpos, né? E aí vem a radiologia, que o pai da radiologia é um cientista alemão chamado Wilhelm Conrad Röntgen. Wilhelm Conrad Röntgen, conhecido também como Röntgen, né? Foi professor da Universidade de Würzburg, na Alemanha, e pesquisava o tubo catódico do seu laboratório escuro. O tubo catódico, a gente vai ver daqui a pouco, que é um tubo fechado, cheio de gás, certo? Cheio de gases rarefeitos. Gás rarefeito é aquele que não permite a respiração enquanto ele está presente. E aí o tubo consistia, como eu acabei de falar, de um invólucro de vidro com eletrodos positivos e negativos. Ele era evacuado e Röntgen protegeu o tubo com papel pesado e negro. Em suma, qual foi o experimento de Röntgen? Só para vocês entenderem. Então aqui tem ele e a universidade que ele trabalhava. Aqui eu tenho o tubo catódico. Vejam o que o slide acabou de colocar. Aqui eu tenho o eletrodo, né? Esse tubo ele é cheio de gás, certo? Aqui eu tenho o porta-objetos e a luz que era colocada aqui no eletrodo era projetada aqui no fundo, certo? Então essa luz, vejam aqui, ó, nesse exemplo. Estão vendo o mouse? Vejam aqui nesse exemplo. Então a luz ela passava pelo objeto que era projetado aqui no fundo. O que é que Röntgen fez? No fundo ele colocou um papel preto, uma cartolina preta. E aí o que é que Röntgen descobriu? Que essa eletricidade ela conseguia passar pelo tubo e conseguia se projetar nesse papel preto através de uma imagem, descobrindo o que nós chamamos hoje de radiografia, certo? Então a radiologia ela surgiu nesse sentido, certo? Ele é o pai da radiologia, né, como a gente conhece, e a gente vai enveredar um pouquinho por esse mundo. Então o que ele fez nada mais foi do que encheu esse tubo com gás rarefeito, que a gente vai já ver qual foi, projetou uma luz, né? Aqui dentro do tubo tinha um objeto, e esse objeto foi projetado numa lâmina preta, num papel preto, que estava fora do tubo. Ou numa chapa, hoje a gente faz uma chapa fotográfica, né? Ou numa chapa de raio-x. Então aqui eu tenho, ó. Esse tubo também ele é conhecido por algumas pessoas como ampola de Crookes, certo? Então vejam o que eu acabei de falar. Aqui eu tenho o eletrodo, né? O eletrodo negativo e o eletrodo positivo, que vão emitir essa energia. Essa energia vai sair daqui de dentro, né? Vai passar pelos gases, vai sair daqui de dentro, e ela vai ser projetada em forma de fotografia numa placa ou num papel preto que estava à sua frente. Como Röntgen não sabia o nome exato desses raios, né, que se projetavam para fora da ampola de Crookes ou do tubo catódico,
ele deu o nome de raio-x, exatamente porque ele não sabia ainda como se chamava. Trouxe um pequeno glossário para vocês, para a gente entender alguns termos que virão aí, logo daqui a pouco. Nós temos fluorescência, que é o fenômeno pelo qual a substância emite luz quando exposta a radiações, tipo ultravioleta. A fosforescência, que é um caso particular de fenômeno geral denominado luminescência, sendo do tipo de fotoluminescência relacionada à capacidade de uma espécie química de emitir luz. Os fótons, quando a gente fala deles, são classificados como uma partícula de energia na forma de radiação eletromagnética. A radiação é um processo físico de emissão e propagação de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Só mais um lembrete para os que chegaram depois. A partir de agora nós não teremos mais tarefas na disciplina de Bioquímica e Biofísica, porque a tarefa de vocês vai ser toda a aula, rever a aula síncrona e rever todo o material, ver e rever todo o material que vai ficar em cada um dos módulos. Por quê? Porque a AV2 vai ser só Biofísica e ela vai tirar uma pequena tira de couro das costas de vocês. Portanto, prestem atenção. Radioatividade é um processo natural e espontâneo em que átomos instáveis emitem radiação por meio do decaimento. Todos esses conceitos eu estou passando por cima porque daqui a pouco a gente vai vê-los melhor, certo? E os raios catódicos, que a gente já viu, são radiações compostas por elétrons que se originam no interior de tubos cheios de gás rarefeito, como o tubo de Crookes, que a gente acabou de ver, e submetidos a uma diferença de potencial elétrico entre suas extremidades metálicas ou pólios. Então nós temos que, nessa introdução à radiologia, a fluorescência de uma tela coberta por platinocianeto de bário estava próxima ao tubo de vácuo. A radiação invisível saía do tubo, atravessava a sala utilizando o ar como meio de transporte e excitava a tela de platinocianeto de bário. Essa radiação invisível é o raio-x. Então lembram lá do tubo, só para vocês entenderem como era que funcionava e funciona o raio-x. Então, o tubo estava cheio de gás, certo? Na frente eu tinha uma tela com esse cianeto de bário. Então, o que era que acontecia? Quando eu ligava a eletricidade, essa eletricidade excitava essas moléculas de gás, elas passavam pelo tubo e se projetavam nessa tela preta com cianeto de bário. Então, o que é que Röntgen descobriu? Ele descobriu que existem moléculas que conseguem ultrapassar corpos opacos. O que é um corpo opaco? É um corpo que não é transparente, certo? E isso, para a época, foi uma descoberta gigantesca, certo? Então, o aparelho que causava a emissão de raio-x, né, precisava estar numa sala escura, né? O papelão estava revestido por produtos químicos, porque precisavam ser produtos químicos para receber essas moléculas que estavam saindo. O papelão era fluorescente e a forma de energia radiante invisível no qual podiam causar fluorescência e atravessar materiais opacos à luz geravam o raio-x, certo? A gente vai entender agora o que é fluorescência e o que é fosforescência. Então, são dois tipos de luminescência, né, de produção de luz. Quando eu digo que algo é fluorescente, eu estou dizendo que existe a emissão de luz visível com o fornecimento de uma fonte. E ela é limitada pelo fornecimento de energia. Você está aqui dirigindo e aí você vê toda a sinalização de trânsito iluminando. Tanto aquelas tartaruguinhas, quanto a faixa, quanto as placas de trânsito. A partir do momento que você tira a luz ou que você sai de perto dessas placas, dessa sinalização, para de brilhar. Então nós dizemos que toda essa sinalização ela é fluorescente, porque ela só brilha enquanto ela tem uma fonte de energia ou uma fonte luminosa, no caso a luz do carro. Já a fosforescência continua brilhando, mesmo que não tenha necessariamente uma fonte de energia, como por exemplo os objetos que brilham no escuro, aqueles negócios de luz negra que o povo bota na festa, tipo aquele esmalte que bota aqui no dedo, algo do tipo. Então, a fosforescência ela acontece mesmo que não tenha uma fonte de luz direta
se incidindo sobre ela, ok? Então, recapitulando, a fluorescência acontece quando uma luz, uma fonte luminosa se incide sobre o objeto e ele fluoresce, aliás. Tem gente chegando. E a fosforescência acontece quando essa luz ela é emitida e mesmo que essa luz pare, o objeto continua a brilhar, né? Ele continua a fosforescer. E aí a gente pode relacionar esse estudo do raio-x com o corpo humano, né? Em exames de imagem com a descoberta de raio-x em 1895 por Röntgen. E aí segue-se uma série de episódios históricos, né? Ele vai mostrar essa descoberta a várias pessoas, a várias pessoas do campo médico, né? Porque a partir de agora se podia entender o que é que acontece. Tudo bem, Jackson? Boa noite. Se poderia acontecer se poderia saber o que é que acontece dentro do corpo, principalmente nas partes não moles do corpo. O que é que são as partes moles? A pele, os músculos, né? Os órgãos internos. E aí, o primeiro raio-x humano da história foi da esposa do Röntgen, a Anna Bertha Röntgen. O que é que ele fez? Lembram lá, vou voltar aqui, ó. Lembram lá do tubo? Ele pegou o tubo, né, e colocou uma placa na frente. Não, aqui na frente tem melhor para vocês verem. Então vejam bem. Aqui a imagem, né? Ele pediu que ela colocasse a mão em cima da placa. Ele colocou o tubo, vocês estão vendo aí a iluminação do tubo se projeta sobre a mão dela, gerando essa fotografia dos ossos, certo? Então esse foi o primeiro raio-x da história, da mão da esposa de Röntgen, chamada Anna Bertha Röntgen, que aí vocês veem até que tem um detalhe do anel que ela tinha na mão, né? E aí a gente tem algumas observações, como por exemplo, chumbo e platina interrompiam os raios. Ele também descobriu que esses raios, que essas ondas eletromagnéticas, que essas ondas de radiação eram interrompidas por alguns tipos de metal, como o chumbo e a platina. Na semana que vem, se tudo sair como eu estou planejando, eu vou gravar uma videoaula com um técnico em radiologia do hospital da minha cidade, em que ele vai mostrar pra gente quais são os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que a gente usa e como é feita uma radiografia. E aí o avental do radiologista, precisa ter placas de chumbo, porque o chumbo contém a radiação, que a gente vai ver os efeitos dessa radiação daqui a pouco, certo? Então aqui mais ou menos como era o primeiro raio-x, né? Como funcionava esse maquinário, né? Aqui a gente tem os eletrodos que geravam energia, aqui eu tenho o tubo de Crookes que tinha o gás, né? E aí esse gás ele era projetado na mão, no caso da esposa, né? Em que a fotografia interna da mão era projetada nessa placa escura, gerando um raio-x. Mais na frente no curso de vocês vão ver uma disciplina chamada imaginologia, que é exatamente, vocês vão estudar o emprego desses exames de imagem, raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética e etc, na medicina veterinária. Para isso, vocês vão precisar entender que esses exames eles são feitos mais ou menos da mesma forma. O mais diferente deles são os exames de ultrassonografia, que utilizam uma outra abordagem de geração de imagem, que depois nós podemos falar sobre, certo? Então, foi feita a reconstrução do laboratório de Röntgen. E aí, quais as consequências dessa descoberta? Desculpem, foi gerado um grande interesse científico, na verdade chama-se de corrida radiológica, porque todo mundo queria saber o que era isso, entender como era que funcionava isso, como era que essa pessoa conseguiu fazer isso, e vejam que foi em 1896, né? No final do século XIX, início do século XX. Então vejam que não faz muito tempo que nós temos esse recurso, né? Esse recurso médico e não só médico, na verdade, né? Que raio-x é usado com várias outras finalidades. E aí, em 6 meses após a publicação da descoberta, os raios-x passaram a ser usados por médicos para pesquisa em soldados com feridos de bala, né? E aí, em menos de um ano, foram
publicados 49 livros e 1000 artigos sobre o tema, como nós temos esses exemplos aqui. E aí, pessoal, houve nessa época um uso muito indiscriminado da radiação, porque eles não sabiam o que era radiação, eles não sabiam que ondas eram essas, eles não sabiam quais os perigos de mexer com isso, eles não entendiam o que era radioatividade, eles não entendiam que existiam alguns metais e alguns compostos químicos que poderiam queimar, que poderiam deformar, que poderiam malformar. Para vocês terem uma ideia, num dos vídeos que tem, que eu deixei para vocês aí, ele vai falar que nessa época usavam-se os metais radioativos, por exemplo, nos circos para entreter as pessoas no meio da guerra. Então as pessoas usavam essa tecnologia e essas descobertas químico-físicas sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de proteção, se expondo de qualquer forma. Então aqui nós vemos que já com a descoberta da radioatividade, da radiação, já houve uma preocupação em se produzir uma roupa que isolasse a pessoa que estava trabalhando com isso desse processo radioativo. E aqui nós temos 3 imagens ao lado de deformações nas mãos de pessoas que entraram em contato direto com a radiação, com a radioatividade desses elementos, ok? Então aqui hoje nós temos aparelhos de raio-x e aparelhos de mamografia, por exemplo, e aparelhos de exames de imagem de última geração. Eu estava vendo, inclusive, num desses vídeos que eu deixei para vocês, que lá no Japão eles já estão criando aparelhos que não usam a radioatividade. Eles estão criando, a pessoa deita numa maca como essa, passa um scanner em cima da pessoa e gera um holograma ao lado da pessoa. Então o médico não vai examinar a pessoa, o médico vai examinar o holograma, que é em 3D, é cheio de tecnologias, e aí o médico vai mexer nas partes desse holograma. Então, mas tudo com base em quê? Na radiografia. Então nós estamos caminhando para caminhos médicos, por caminhos tecnológicos, em que a radiologia, a radioatividade que é produzida por esse tipo de exames está caindo cada vez mais. Então hoje nós temos, por exemplo, os raios-x que são não é automático que fala não, eles são, esqueci o termo, mas que quase não utiliza mais nenhum tipo de radiação, ou que as pessoas que trabalham com a radiologia e os pacientes, por exemplo, dos exames, eles não se expõem mais tanto à radioatividade, né? E aí nós temos várias aplicações para os raios-x. Eles podem ser aplicados na medicina, na astronomia, na astrofísica, no embarque de passageiros, na indústria metalúrgica e na idade técnica de pinturas. Então, a radiologia realmente é algo que pode ser empregado em várias áreas, não só necessariamente na medicina. Então, para vocês verem um resumo, né, de como é que é produzido o raio-x, de como é que é produzido esse exame de imagem, é basicamente isso, certo? A mão é colocada perto dessa luz com esses materiais químicos e ela é projetada em forma de fotografia, não a fotografia das partes moles, mas a fotografia das partes que absorvem essas moléculas, que geralmente são os ossos, ok? E aí, essas descobertas radiológicas, elas começaram a se desenvolver, né? E aí os cientistas foram descobrindo que existem elementos químicos, aí nós já tínhamos a tabela periódica, a classificação em metais, neometais, semimetais, gases nobres e etc., né? Nós já temos os elementos que são radioativos ou não, e aí esses elementos eles podem emitir radiação natural, segundo um cientista chamado Antoine H. Becquerel, né? Que ele verificou que existia a radiação natural em alguns elementos químicos, né? Nós também temos um casal super famoso que produziu a teoria da radioatividade, que é o casal Curie, né? Acho que vocês já ouviram falar de Marie Curie, a primeira mulher a ganhar um Nobel de Física e de Química. Então, Marie e Pierre Curie foram o casal que descobriu a radioatividade. Ela chamou esse processo de emissão
de radiação química, de radioatividade. Então, o estudo da radioatividade natural recebeu um impulso extraordinário com os trabalhos do casal Curie, Pierre e Marie Curie. Medição de atividade do urânio. O urânio é um metal, por exemplo, que tem essa radiação natural. Ele não precisa ser, como é que eu digo, estimulado para produzir radiação. Em 1898 aparecia pela primeira vez a palavra radioatividade, usada pelo casal Curie. Em 1898 descobriram elementos polônio, em homenagem à Polônia, e rádio, né? Becquerel, Pierre e Marie Curie receberam um prêmio Nobel de Física pela descoberta da radioatividade. E aí nós temos o casal, vale lembrar que Marie Curie era uma mulher que foi sempre à frente do seu tempo, ela não era francesa, ela era polonesa, certo? Casou-se com Pierre Curie, e Marie Curie infelizmente morreu vítima de uma leucemia que ela adquiriu pela sua constante exposição à radioatividade. Ela mexia muito com urânio, com polônio, com rádio, com cúrio, que foi outro elemento que eles descobriram. Então, tanto que a filha do casal pegou estudos inacabados que Marie deixou, concluiu esses estudos e também ganhou o Nobel de Química. A partir dos estudos que a mãe deixou, a filha também ganhou o Nobel de Química. Ok? Então aqui nós temos a visualização de partes moles e de partes não moles do corpo. Nós temos a visualização dos pulmões e a visualização de ossos, como as costelas, a clavícula e etc. Tudo isso através dos raios-x. E aí nós também podemos observar outros órgãos como o coração, por exemplo. Ok? Essa nossa parte de introdução à radiologia acabou por aqui. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida ou pergunta ou observação a ser feita. A hora de falar é agora. Bora lá? Nada? Nem bom nem ruim, ou estão falando no grupo do WhatsApp? Pergunta pra cabeça na prova, velho. Ah, é? Ah, então tá bom. Então eu vou